Fala galera, beleza? Tranquilidade? E estamos nós aqui para uma aula importante, uma aula, que é estratégica para a gente entender um pouco desse cenário geopolítico internacional, muitas questões de atualidades, né? Estou falando aqui da China, né? Nossa aula de China. Então essa aula ela vai ser encaminhada tanto para o segundo ano quanto para o terceiro ano e eu desdobrei ela em duas partes, tá certo? Infelizmente gravei a parte um, mas por um problema no microfone vou ter que gravá-la novamente, né? São ossos do ofício nesses tempos bicudos de pandemia. Já digo para vocês que eu alterei a ordem dos temas. Por quê, né? Porque eu sempre gosto de trabalhar primeiro a questão física e depois a questão de população, e aí depois eu trabalho outros temas como geopolítica, como política externa, né? Relações internacionais, economia, etc e tal, ou assuntos políticos internos, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Ainda mais um tema tão complexo como esse. Estamos falando aí do terceiro maior país da Terra e a maior população do mundo, 1,4 bilhão de habitantes, certo? Então, né, China e Índia representam aí quase um terço da população mundial. É muita gente, né? É muita gente para para uma área, né, não tão grande assim do globo, certo? A respeito da China ser socialista desde 49, né? Muitas pessoas não conseguem entender essas ambivalências chinesas, né? Essa ambivalência chinesa. Economicamente, a China desde 2001 ela está inserida plenamente no mundo capitalista, na economia capitalista global, certo? Política, então economicamente podemos afirmar que a China é aberta, economicamente. Entretanto, politicamente, a China representa um estado autoritário barra totalitário. A China apresenta um governo unipartidário, que é o governo do Partido Comunista. Existe Câmara? Existe. Existem representantes? Existe. Entretanto, apenas um partido pode participar da política chinesa. Então, a China é sim um regime autoritário, né, que usa da força, que usa da censura, certo? E ele pode ser totalitário quando ele se vale de tecnologia, de alta tecnologia, para controlar a vida dos seus cidadãos, né, das suas populações, né, desde aí do continente até de Hong Kong, que é o caso que nós vamos explorar bastante nessas duas aulas aí. Então, tudo bem? Então essa é uma apresentação. A China é considerada, né, para o mundo, a indústria do mundo, porque quem, né, não já olhou para a procedência de um produto e viu lá o Made in China, né, o Made in China. Então a China conseguiu baratear certos produtos e aí sobre ela recaem muitas acusações, como de plágio, tá certo? Então nós vemos uma enormidade de produtos, né? Desde tecidos, roupas até produtos eletrônicos, né? Baratos, oriundos da China, né? Com qualidade às vezes discutível, mas o que ninguém pode questionar é que são produtos acessíveis, certo? Para as pessoas. E nós já vamos nos defrontar com um fato bastante importante para a China, né? Podemos dividir a China em duas áreas: a área oriental, mais dinâmica, mais populosa,
mais aberta para o capital internacional, e a área ocidental, vazia, né, com extremos climáticos. Então, vejam, né, a área oriental, área ocidental. Aqui existe um deserto e aqui está o Himalaia, ok? Então, seja pela aridez, seja pela altitude, seja pelo frio, essa é uma área muito mais vazia demograficamente. Então veja, né, a questão do relevo. No Oriente temos mais planícies. Na parte central temos planaltos, né, centro, nordeste e noroeste, certo? Norte, noroeste, nordeste. E esse miolo oeste e sudoeste nós temos dobramentos modernos. Nós temos a maior cadeia de montanhas da Terra. Nós temos o teto da Terra, que é o Everest, com mais de 8.000 metros. Nessa região aqui está, né, o Himalaia, e é uma área que é estratégica para a China num sentido, certo? Que sentido seria esse? Né? Percebam que toda a região do Himalaia, né, saem linhas azuis que vão, né? Um momento só, por favor, aqui que eu vou pausar. Quem é dono de gatos sabe que os gatos nessa pandemia eles representam não só uma fofura, mas representam também problemas quando você vai gravar os seus vídeos. Mas voltando aqui à questão do relevo, né? Percebam que dessa área meio marrom, meio vermelhinha, meio amarronzada, saem muitas linhas azuis. Significa então que muitos rios ou os grandes rios chineses são rios de regime nival. Os dois grandes rios, né, o amarelo e o azul, eles têm a sua nascente no Himalaia, né, a partir do derretimento de geleiras, de neve, ok? Então, a questão tibetana é uma das questões mais polêmicas que a China se envolveu, né, e mantém o Tibete sob domínio chinês. Né, e algumas pessoas não entendiam o porquê que a China tinha tanta preocupação em manter um território montanhoso que não tem potencial agrícola quase, certo? E a explicação é muito simples, né? No Tibete vão estar, né, grandes mananciais de água, a nascente dos dois principais rios chineses, tá certo? Então explica o porquê que nós temos então né, tanta importância atribuída ao Tibete. Rapidamente, numa descrição, né, planícies nós vamos ter mais ao leste, que vai ser a área mais populosa, que vão ter os solos mais férteis, que são solos aluvionais, são solos que vão ter muito humus por conta dos rios, né? Na área central, uma área de planalto, né? No Nordeste, uma área rica em recursos minerais e energéticos, que é a Manchúria, né? E as montanhas na área sudoeste, com elevadas altitudes, tá? Lugares inóspitos e com pouca densidade. O clima, nós vamos ter na China uma situação interessante, né? Que a China ela é um grande país latitudinal também, né? Então nós vamos ter de sul a norte muitos climas, muitos tipos climáticos. Nós vamos ter desde clima equatorial, passando por clima temperado oceânico, o clima de montanha, o clima desértico, o clima semiárido. Então, por exemplo, esse deserto aqui do noroeste da China, ele é um deserto que acontece por conta dele estar literalmente trancado entre duas cadeias de montanhas, né? Então, impede a circulação atmosférica. Então, nós vamos ter mais aqui para essa região sul-sudeste um clima mais quente e mais úmido,
Tanto que nessa região aqui de litoral, né, é uma região tocada pelas monções, né, as monções de verão. Então, essas monções de verão, elas vão atuar por 5, 6 meses, certo? Então, né, tem essa consideração a fazer. Então, por conta dessa diversidade climática. Veja que existe uma relação muito forte, né, entre esses aspectos físicos e a ocupação, né, populacional. Então veja que na região oriental, que é a região mais plana, a região mais quente, a região mais úmida, né, nós vamos ter mais pessoas, né, vamos ter mais densidade, chegando até a mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. Mas percebam também, né, que vai entrar outro fator, claro, que vai contribuir para essa densidade demográfica bastante alta, que é a economia, que nós vamos falar posteriormente, ok? Que essa é a área chinesa que vai estar literalmente aberta para o mundo. É a área chinesa que vai permitir que empresas transnacionais se instalem, né? As chamadas zonas econômicas especiais. Olha outro mapinha bem interessante. Essa linha diagonal, ela separa o centro-ocidente da China do centro-oriente da China. 94% dos chineses estão aqui, ó, nessa região, que é uma região menor, né, em matéria de espaço, em matéria de território, do que essa região aqui. Então é um verdadeiro formigueiro humano. Esse mapa mostra para a gente a concentração populacional, né, tanto na China quanto na Índia. Ok? Então, caminhando para a questão demográfica, né, nós temos aqui um dos temas mais assim que se destaca a China é a questão do controle populacional. Um momento só. Retomando então, não é? Com relação a essa questão demográfica, durante quase 40 anos a China ela literalmente impôs com que seus casais, né, casais chineses, tivessem um filho apenas, certo? Então, qual foi a intenção dessa política pública chinesa, bastante restritiva, né? Controlar a população, né? Diminuir a população, diminuir a fecundidade, né? Então, nós tivemos, né, nos últimos 40 anos, uma nítida melhora no controle de natalidade e mais, né, assim, pessoas vivendo mais por conta de melhores condições de vida, consumindo mais, tendo acesso a direitos sociais. Então, uma coisa interessante de chamar a atenção, né, em países socialistas, seja na história, seja no presente, um dos pontos positivos é o acesso a direitos sociais, saúde, educação, transporte, esporte, né? Então, os chineses tiveram acesso a isso e têm acesso a isso. Então, isso possibilita, né, um aumento da expectativa de vida, uma melhor qualidade de vida. Então, por conta desse controle populacional, nós tivemos, né, uma nítida queda, né, uma nítida mudança na pirâmide etária chinesa, uma nítida queda na fecundidade, né? Então veja, né, a base da pirâmide etária mais estreita e aqui o corpo dela mais dilatado, principalmente que é de 2015, né? Principalmente de 25 a 29 anos e 45 a 49 anos. Então, essa faixa etária aqui hoje já chegou aos 50 anos. Então, nós estamos vendo que aqui na China um envelhecimento da população, certo? Então, um envelhecimento da população e um menor número de jovens. Então, tudo bem, isso atendeu a um objetivo lá nos anos 60, 70, que era ter um maior controle da população,
né? Porque quanto mais gente, mais demanda por serviços sociais, certo? Então, só que agora nós temos um problema para o futuro. Que problema seria esse então, não é? A reposição da população, a questão da previdência, a questão de saúde pública. Então, se vai ter muito velho, vai ter que investir mais dinheiro em saúde. Vai ter que separar uma grana maior para a previdência. Não sei como funciona a previdência na China. Disseram que até pouco tempo atrás não tinha previdência pública. Os chineses eram induzidos a poupar e aí depois surgiu a ideia aí da previdência privada, né? Mas agora parece que existe, né, uma política pública para a previdência pública. Então veja essa imagem, essa arte mostra para a gente, né, aqui em 1950, né, era 6,1 filhos por mulher. E isso despenca para 2003 para 1,5, 1,6, certo? Então, aqui o mundo, aqui os Estados Unidos e aqui a China. Então, por ter um controle mais rigoroso da natalidade, essa taxa de fecundidade ela está abaixo do mundo e dos Estados Unidos, certo? Então, foi necessário uma mudança, né? Então eu separei para vocês aqui, separo nesse slide, uma notícia do Estadão, né, de quando o governo decidiu pela mudança da política, né? Com desaceleração do crescimento, redução da força de trabalho e rápido envelhecimento da população, a China anunciou ontem o fim da política de filho único, implantada há 3 décadas e meia, e sua substituição por um novo limite de 2 filhos por casal. Mas para muitos analistas, a histórica mudança veio tarde demais para evitar os efeitos negativos do desequilíbrio populacional sobre a economia do país habitado por 20% da humanidade. Então significa que para alguns analistas, para alguns demógrafos, não é, que essa política veio tarde demais, que vai afetar sim, né, vai trazer involução populacional para a China, e isso pode representar alguns problemas para a economia chinesa como um todo. Então, esse crescimento vegetativo em 2014 girava em torno de 1,6, né? Bastante baixo. A densidade geral, né? 140 habitantes por quilômetro. E segundo estimativas, em 2030 haverá um idoso para cada 2 pessoas economicamente ativas no país. Então isso representa um problema. Veja aqui, né, a proporção da população com 65 anos ou mais. Nós temos alguns casos delicados, né? O caso mais delicado, como a gente já falou, é o do Japão. Depois da Coreia do Sul, depois de Taiwan. E aí a China está com 10% da população já nessa faixa etária, né? Mas com potencial. E o que é interessante de chamar a atenção, né, é que não necessariamente essa política vai ter um efeito imediato, né? Não é assim que a canetada foi lançada que as pessoas vão começar a ter filhos. Um problema também que eu li é que a mulher chinesa está inserida na sociedade, no comércio, na universidade, né, nas empresas. Então a mulher também não quer ter mais tantos filhos assim, porque ter filhos representa custos, gastos, ok? Então cada um tem o seu projeto de vida, né? A China também é um país super moderno, então entra nisso, consumo próprio, projetos de vida. Nem sempre as pessoas vão optar por ter filhos. Então, não necessariamente uma canetada do governo chinês revertendo essa política vai ser suficiente para trazer resultados no longo prazo, tá certo? Então, caminhando para a conclusão dos aspectos humanos, apesar de ser uma das maiores economias mundiais,
a população chinesa é, em regra geral, pobre e habita no campo, tá? Entretanto, no entanto, o governo chinês, a partir de Xi Jinping, que é o novo grande e poderoso homem da China, acredita a si mesmo, ao governo chinês, ao Partido Comunista, como um verdadeiro milagre na Terra, por ter tirado milhões de pessoas da pobreza e possibilitado a elas ascensão social, certo? Então, como eu citei e vou citar para vocês na aula posterior, aí na aula seguinte, o governo chinês já percebeu que fazendo a população consumir mais, tendo um incremento de vida, ela vai ser mais passiva, ela vai ter uma tendência a questionar menos os rumos do governo chinês. Não vai se importar em não ter liberdade desde que ela consuma mais, desde que ela tenha mais posses, certo? Então isso mostra para a gente que a China está inserida dentro desse aspecto ocidental de vida. Caminhando então para a conclusão, uma rápida trajetória chinesa no aspecto político internacional e nacional. Em 1949 nós tivemos o final da Guerra Civil Chinesa, a expulsão do Partido Nacionalista Chinês, Chiang Kai-shek, pessoas que estavam envolvidas com esse partido, opositores. Então essas pessoas saem da China e se dirigem para Taiwan ou Formosa, que é esse território em constante dissensão com a China, certo? Então o Estado chinês foi transformado num Estado socialista, que significa no aspecto econômico, estatizar empresas, coletivizar o campo, estabelecer a planificação econômica, Inicialmente há um alinhamento com a União Soviética, com Moscou, certo? Com o governo da União Soviética. Entretanto, por questões, disenções e também cada um querendo ali ter a sua autonomia, no caso a China querendo ter a sua autonomia, nós temos a China rompendo com a União Soviética na década de 60, seja pela questão de Nikita Khrushchev trazer ao mundo as atrocidades do stalinismo, ou também porque a China não queria se submeter bovinamente como os outros estados socialistas se submetiam à União Soviética. Então há durante 10 anos um isolamento, e esse isolamento foi muito ruim para a sociedade chinesa, porque havia carência de produtos, havia por parte do governo chinês uma prioridade na produção, por exemplo, de bens pesados, e uma menor prioridade para questões de alimentação. Então muitos chineses passaram fome, necessidade nessa década. Nos anos 70 há uma aproximação paradoxal, China e Estados Unidos, uma nação capitalista, a principal nação capitalista, e essa grande nação socialista. Mas a questão que fica é, por que eles se aproximam? Porque, de certa forma, ambos tinham o mesmo rival, que era a União Soviética. Então há uma cooperação internacional entre os dois países, e que para a China vai ser interessante, porque ela vai ser aceita, o governo de Pequim, comunista de Pequim, vai ser aceito como membro pleno do Conselho de Segurança. Quem estava ocupando a cadeira era o governo de Taiwan, de Formosa, a China nacionalista. Então, literalmente, os Estados Unidos da América puxaram a cadeira de Taiwan e entregaram para a China de Mao Tse-tung, certo? Não vou abordar aqui um aspecto que é a Revolução Cultural, que eu acho que é uma coisa mais de história, O que eu vou terminar com vocês insistindo é que
Com a morte de Mao, nós temos uma nova China. Então existe uma China antes de Mao Tse Tung e uma China depois de Mao Tse Tung, né? E com a morte do Mao, nós vamos ter a emergência de um grupo de jovens modernos, jovens pragmáticos chineses, muitos deles que estudaram no Ocidente, né? Estou falando aqui do grupo de Deng Xiaoping, né? Um grupo que vai modernizar a China, que vai modernizar a economia chinesa, que vai inseri-la cada vez mais no mundo capitalista, cada vez mais global, que vai definitivamente, como diria, né, Branko Milanovic, né, criar na China um novo tipo de capitalismo, que é o capitalismo, né, estatal autoritário, o Estado inserindo, né, a economia chinesa cada vez mais no capitalismo, abrindo espaço para as empresas, né, transnacionais participarem, né, mas com um controle rigoroso de tudo, tá certo? Então, um tipo diferente de capitalismo, né? Um tipo diferente comparado àquele liberal do Ocidente, né, que o Milanovic chama de meritocrático, tá certo? Então, essa é a primeira parte, né? Recomendo que vocês depois vejam a segunda parte. Espero que tenham gostado. Dúvidas, só mandar para a gente. Valeu, no comentários ou via Zap, WhatsApp. Valeu, um abração e até mais.